E aí, cambada, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo na paz, aproveitando aí o final de semana. Chegando aqui em casa depois desse Cruzeiro 1, Atlético 1, segundo jogo do Campeonato Mineiro pro Cruzeiro, um empate. Mas antes de falar do jogo e de fazer a minha análise sobre o que eu vi da partida, quero entrar em alguns pormenores extracampo aqui. A ideia era gravar esse pós-jogo no Independência, eu já estava fazendo esse esquema, né, de gravar vídeos pós-jogos no Mineirão, mas não ia adiantar de nada, porque eu não ia conseguir subir o vídeo no Independência. De qualquer jeito eu ia ter que chegar em casa e subir o vídeo, então eu preferi gravar aqui mesmo, mais tranquilo, menos correria, menos sol também, tava um calor de matar lá no Independência, então eu preferi fazer isso aqui. E sobre isso, inclusive, falar que o Independência ele tem alguns problemas, né? Eu vou entrar ainda na questão do Cruzeiro ter saído do Mineirão, rompido com a Minas Arena, e eu vou dar a minha opinião. Eu ainda não dei a minha opinião sobre isso, por incrível que pareça. Eu fiz algumas matérias no Deus Me Livre sobre todo esse imbróglio que aconteceu nessa última semana, né? A posição da Minas Arena, a posição do Cruzeiro, a posição do Estado de Minas Gerais, mas eu ainda não dei a minha opinião, o que eu acho sobre isso. Primeiro, o Independência é um estádio que ele precisa de melhoras, de melhorias no caso, né? Ele é um estádio que precisa ainda, ele ainda não comporta um time, uma torcida do tamanho da do Cruzeiro para tantos jogos assim. Então ele precisa de alguns acertos. Ele é um bom estádio, a localização dele, infelizmente, é numa região muito residencial, então você tem muitos problemas de acesso, mas ele precisa de resolver algumas coisas estruturais. Primeiro, para a torcida, para evitar grandes filas, para evitar tumulto, para ter mais um contingente humano mais para bares, enfim. Ele precisa dessa adequação. A torcida do Cruzeiro ela é grande e ela vai fazer uma média boa esse ano, o ano de retorno para a Série A. Então as coisas elas têm que se ajeitar. Claro que isso não vai acontecer no primeiro jogo como foi agora, sempre há problemas, mas de fato isso precisa de ser considerado dentro do Cruzeiro, conversado com a América, porque o Cruzeiro precisa de resolver esses problemas. Eu falo da parte da torcida, mas da parte da imprensa também. Eu não tive. O Independência é um estádio que ele não tem acesso à internet por cabo de rede. Eu até tenho cabo de rede, eu conectei o cabo para poder utilizar, só que eu não consegui utilizar de fato porque o estádio não tem a internet, né? E eu fiquei à mercê do meu 4G. E como qualquer grande evento que reúne inúmeras pessoas, com muita gente, o 4G não funciona direito. Então eu consegui subir alguns tweets, consegui publicar algumas coisas, mas não consegui de fato subir vídeos do momento do pênalti, gol, essas coisas. Então, de fato, eu tive esses problemas técnicos lá. As rádios, as TVs, elas usam os equipamentos dela, os modems dela, elas têm o sinal dela. Então, isso para eles não é problema, mas para a gente que faz um trabalho mais independente acaba sendo. Então, eu acho que isso precisa ser observado. Agora, falando sobre essa questão do rompimento. Eu entendo o que o Cruzeiro está fazendo, eu entendo o movimento do Cruzeiro, eu acho legítimo e importante. É um movimento muito brusco, porque o Cruzeiro ele sabe que adotando a independência como casa, ele vai perder sócios, ele vai perder média de público, ou seja, ele vai perder renda no final. A gente sabe que ter uma independência lotada é muito diferente de ter um Mineirão lotado, até em questão de atmosfera. A gente questionou isso a alguns jogadores ao final do jogo, na zona mista, e eles falaram, o Brock até falou, não, o importante é a torcida se fazer presente, mas alguns jogadores, o próprio Bruno Rodrigues falou que prefere jogar no Mineirão, e é justo, né? É uma estrutura bem maior, é uma estrutura de fato de um estádio grande para um time grande. Mas eu entendo o movimento Cruzeiro e acho legítimo que o Cruzeiro faça isso, de fato. Eu entendo também um pouco o lado da Minas Arena, porque é uma empresa e ela está buscando lucro. Agora, se o Cruzeiro apresentou uma proposta que até geraria mais renda e melhoraria a situação do Cruzeiro e até do Estado para o contribuinte, eu acho que isso deveria sim, de fato, ser analisado. O estádio tem custos muito caros e essas coisas precisam, de fato, ser resolvidas. Eu acho que parte daí esse ponto. Mas eu acho legítimo, acho que o Cruzeiro faz uma ruptura muito brusca e que, de fato, pode sair daí alguma coisa, algum acordo melhor, enfim.
porque não pode ficar como estava. O Cruzeiro quer mais liberdade com o Mineirão. O Cruzeiro quer mais receita com o Mineirão. E é interessante, porque de fato, apesar de ser uma empresa hoje, né, uma sociedade anônima do futebol, ser uma empresa privada, o futebol não é privado. O futebol é do povo. O futebol ele tem um aspecto social e cultural muito importante. Então não dá para deixar essa discussão só entre duas empresas, entre Cruzeiro e Minas Arena. É preciso que o Estado ele consiga entrar nisso e representar também o que é melhor para o contribuinte, para o cidadão, para o torcedor do Cruzeiro, para o torcedor do Atlético, enfim. O estádio ele sempre foi, essa PPP, né, esse contrato de parceria público-privada, sempre foi alvo de muitas críticas, mas eu acho que agora a gente tem uma noção de que as coisas precisam de fato serem resolvidas nesse sentido. Não dá para ficar aceitando tudo também. Então acho legítimo, acho justo, acho que o Cruzeiro faz certo. Porque a ideia sim é continuar no Mineirão. O Cruzeiro não quer abrir mão do Mineirão. O Cruzeiro só não quer o Mineirão nas condições de hoje, porque ela de fato não representa para o clube o que pode representar. O Cruzeiro tem que pensar mais na frente. Então esses são os meus 2 centavos sobre toda essa polêmica. A gente viu recentemente a entrevista do Gabriel Lima, que é CEO do Cruzeiro. A gente viu o Samuel Lloyd, que é o diretor da Minas Arena, falando. A gente até participou de um Media Day lá, onde ele apresenta dados e mostra que o futebol de fato é o que gera renda para a Minas Arena. Então eles também têm interesse em se movimentar nisso. E agora o Estado entrando nisso com essa criação desse comitê. Isso é importante e que isso se resolva, porque o Mineirão não pode ficar ocioso de futebol. Por mais que tenha recebido inúmeros shows e que as coisas tenham acontecido muito bem no estádio, ele existe e ele foi construído por Cruzeiro e por Atlético. Cada tijolo daquela coroa ali faz parte da história de Cruzeiro e de Atlético, e essa história não dá para simplesmente abrir mão dessa história. Tem que brigar por ele sim, e às vezes é preciso de dar um passo atrás para pegar impulso, né, para ir para frente. Dito isso, vamos para o jogo. Eu vi muita gente falando que o Cruzeiro jogou mal. Eu não concordo que o Cruzeiro jogou mal. Eu sustento a minha opinião de que o Cruzeiro foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. Eu achei que o time começou muito com ímpeto muito forte. O Cruzeiro foi para cima, o Cruzeiro quis atacar. Só que o Cruzeiro tinha pela frente um dos melhores times do interior do Campeonato Mineiro. Eu acho que Atlético e Tombense eles estão um pouco acima dos demais. Porque são times muito bem organizados, tem uma diretoria que pensa no extracampo, não é só uma aventura rápida de 6 meses, já estão construindo essa história já, e acho bastante justo isso, inclusive. Acho que são times que merecem a nossa consideração, atenção. O próprio técnico Roger do Atlético falou em coletiva após o jogo sobre ter jogadores com experiência, e ele tem, né? Chegou agora o Patrick, o Sassá, enfim, são jogadores que de fato agregam ao Atlético, e acredito que o Atlético seja um dos times que vai se classificar às semifinais. Briga bem forte ali entre os que vão acabar disputando, né, a semifinal. Com o Tombense também, eu acho que o Tombense também é um bom time, talvez um pouco atrás do Atlético, mas é um bom time. Acabou se mantendo na Série B, então é um time que vem forte, né? Eu acho que o Cruzeiro jogou bem, eu mantenho a minha opinião, eu cheguei a twittar isso, que eu achei que o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo, não achei que o time foi mal. O time se movimentou muito no ataque, eu gostei da partida que o Wesley fez. Gostei da partida do Nicão. O Nicão também se movimentou muito. Gostei de novo da partida do Nicão. O Bruno Rodrigues dispensa comentários. Achei que ele foi muito bem na partida. Acho que faltou para o Cruzeiro o nítido desse início de temporada, né? Falta entrosamento, falta um melhor posicionamento, os jogadores se entenderem mais. Você via o Wesley procurando o Bruno Rodrigues e eles ali procurando uma tabela, às vezes não saía, o passe ficava errado, a bola ia quebrada. Ainda assim o Cruzeiro buscava finalizar e a bola não entrava. E nessa o Cruzeiro acabou sofrendo um gol. E aí, porque o Atlético tem um bom time, um time experiente e que soube aproveitar as falhas do Cruzeiro. Uma dessas falhas nas costas do Bilu, que jogou de lateral /ala ali, né, na esquerda. Eu não entendi muito bem. Eu entendo que o Mineiro seja um campeonato para testes. Acho justo e legítimo que o Pesolano faça isso. Ele fez isso ano passado e é o campeonato ideal, o momento ideal para se fazer isso. Mas eu não entendo alguns testes. Acho que o Bilu ele pode entregar alguma coisa na ponta como atacante, buscando a linha de fundo,
mas defensivamente ele mostrou muita deficiência. O gol saiu nas costas dele, enfim, isso é um problema que ele precisa de corrigir se o Pesolano for continuar testando ele ali. Acho que não é um teste que ficou bem claro que eu posso queimar a língua e ele voltar e ser um excelente jogador naquele lado do campo, mas acho pouco provável que isso de fato vai acontecer. O Cruzeiro acabou buscando empate, né, no comecinho do segundo tempo, o time voltou com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade, atacando muito, num pênalti, que eu achei de fato que foi pênalti, e justo. Achei que o placar no final foi justo. O Atlético até cresceu depois da expulsão do Davó, uma expulsão extremamente desnecessária, foi muito infantil no lance. Espero que ele bote a cabeça dele no lugar, né? Ele não precisava de ter uma entrada daquela. Complicou bastante, o time vivia um momento melhor, poderia buscar a virada e ali caiu por terra qualquer poder de reação do Cruzeiro, porque o time agora tinha um a menos, num sol de rachar, um campo parecia que estava uns 60 graus naquela Independência, estava muito quente mesmo, muito calor, sol a pino, meio-dia, e aí complica mesmo, ter que correr por mais um. Então o empate acabou sendo de bom tamanho. Achei até estranho, achei que nas substituições que o Pesolano ia fazer, ele ia acabar entrando com alguns dos meninos que ele relacionou para o jogo, né? O Japa ou o Denilson. O Denilson, eu via o jogo como ideal para ele, porque ele ia ter que buscar velocidade, drible para poder chegar e tentar buscar esse resultado para o Cruzeiro, mas ele acabou não entrando. Foi até a minha pergunta na coletiva para o Pesolano sobre como é que ele ia aproveitar esse garoto. O Pesolano aproveitou para elogiar muito o Ian Lucas, falou que está impressionado com o futebol dele, falou os meninos que hoje estão no Sub-20, né, que é o Kaique e o Stênio, já fazem parte do elenco profissional, então ele está esperando o retorno deles também para poder contar com eles. Mas é isso, achei o resultado justo, sem desespero. O Campeonato Mineiro é um campeonato de testes. O Cruzeiro poderia tanto ter vencido pelo futebol que apresentou, quanto poderia ter perdido também, principalmente após a expulsão, porque o Atlético também foi muito bem. Foi um jogo bom, por incrível que pareça, para um início de temporada no Campeonato Mineiro. Foi um jogo bem bom, bem disputado, com os times querendo de fato, né, fazer o resultado acontecer. E ponto positivo para o Nicão, marca o seu segundo gol, está retomando o futebol, vai ser uma peça muito importante para a temporada. E ponto negativo, acho que de fato vai pro Davó, que complicou demais aquela expulsão ali, tinha a chance fez a sua estreia, né? Tava fazendo a sua estreia, poderia ter apresentado mais e saiu cedo demais e complicou. Então é isso, acho que falei tudo que eu tinha para falar. Não, mentira, tem mais um assunto que eu quero abordar, que é o patrocínio. O Cruzeiro apresentou o patrocínio, né? O novo patrocinador Master, vai estampar a barriga da camisa, que é a Betfair. A gente já vinha trazido essa informação em primeira mão no Deus Me Livre no final do ano passado, um contrato, o maior patrocínio da história do Cruzeiro, que gira em torno ali de 25 milhões, podendo chegar até 30 milhões, o que coloca o Cruzeiro como o terceiro maior do Brasil em patrocínio Master, pede só para o Palmeiras, para a Crefisa e o BRB no Flamengo. E é isso, é muito importante ver o Cruzeiro se reestruturando fora de campo também, trazendo esse conjunto de fatores que vai fazer o time caminhar junto numa sinergia para uma reconstrução. Eu acho isso muito importante e foi muito legal de fato ver tudo isso acontecendo. Então é isso, acho que eu falei tudo agora sim, de fato, que tinha para falar. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar o vídeo, enfim, tudo que vocês sabem que a gente pede aqui na plataforma no YouTube do Deus Me Livre, beleza? Um abraço para vocês, galera.